EDA, uma só equipe somos. EDA, multiplicando e formando EDAs. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, pastores, líderes e discipuladores de excelência. Que Deus continue a abençoar a sua vida rica e poderosamente. Vamos para mais um crescimento espiritual para a nossa vida e desta vez nós iremos falar sobre fundamentos. Que ao final desta mensagem você possa ser capaz de escrever o versículo-chave desta mensagem de memória. Que você possa distinguir entre o fundamento espiritual certo e o fundamento espiritual errado. Que você possa saber explicar a importância de edificar sobre o fundamento espiritual correto. Que você possa reconhecer o Senhor Jesus como verdadeiro fundamento espiritual da sua vida. E que você possa listar também 3 passos para você edificar um fundamento espiritual apropriado. O versículo que nós vamos estar lendo está em Hebreus capítulo 6, do verso 1 ao 3. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir. A Bíblia Sagrada compara a vida de um crente a uma construção de um edifício. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Cada crente está unido em Cristo com outros cristãos para formar a igreja global. Aonde quer que os homens ergam um edifício, eles devem primeiro lançar um alicerce apropriado. Desde que esse é um princípio natural compreendido por todas as pessoas, Deus usou para ensinar uma grande verdade espiritual. Um crente, ele deve ter um fundamento apropriado para poder edificar uma boa casa espiritual. O fundamento deve ser lançado de acordo com os planos do edificador. A Bíblia Sagrada mostra o plano do arquiteto, Jesus Cristo. Esta mensagem vai explicar a importância de você ter um fundamento espiritual apropriado. Ele também apresenta princípios básicos sobre o que a Bíblia nos ensina sobre este fundamento. Qual é o propósito do edifício? O propósito do seu, do meu, do nosso edifício espiritual é providenciar uma habitação, uma morada para Deus. O seu Espírito Santo habitará em você apenas quando a sua vida estiver edificada no fundamento certo. O apóstolo Paulo perguntou: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Diante disso, você e eu, nós somos advertidos a edificar a nossa vida espiritual de maneira apropriada. Cada um veja como edifica. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. O fundamento espiritual da palavra de Deus fala-nos o seguinte: o fundamento está baseado na palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. O fundamento, ele tem que ser um bom fundamento. Isso está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 19. E este fundamento, ele tem que ser baseado na justiça. Provérbios capítulo 10, verso 25. E esse fundamento tem que ser um fundamento eterno. 1 Timóteo capítulo 6, verso 19. O fundamento, ele descansa sobre os 2 princípios básicos de 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. Os 2 princípios sobre os quais o fundamento permanece são o quê? Primeiro, homens redimidos. O Senhor conhece os que são seus. E em segundo lugar, vivendo vidas redimidas. Aquele que professa o nome do Senhor afasta-se da iniquidade. Fundamento é você edificar sobre uma rocha que é o quê? Irremovível. Lucas capítulo 6, verso 42. Fundamento é você edificar sobre a rocha que é Jesus Cristo. Isaías 44, versículo 8. Jesus Cristo é o único fundamento para a vida espiritual. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Jesus, ele é o fundamento. Deus é quem escolheu Jesus Cristo como fundamento da vida espiritual.
Isaías capítulo 28, verso 16. O fundamento da vida espiritual não é um credo feito por homens, uma denominação ou por uma cerimônia religiosa. O fundamento é Jesus Cristo. Muitos cristãos professos, eles tentam edificar grandes estruturas espirituais de cristianismo em suas vidas. Eles se envolvem nos programas da igreja, fazem muitas boas obras. A aparência exterior de seus edifícios espirituais é muito boa, mas depois a sua construção começa a rachar e a entrar em colapsos. Eles ficam desencorajados, derrotados e caem em pecados. Isso acontece porque eles estão tentando edificar sobre o fundamento errado. Assim como um bom fundamento é necessário para sustentar apropriadamente um edifício no mundo natural, o fundamento espiritual correto também é necessário para sustentar o edifício de sua vida espiritual. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 11 ao 13. Todas as assim chamadas obras cristãs serão testadas por Deus. A estrutura da sua vida espiritual será examinada para determinar se ela está edificada sobre o fundamento apropriado. O único fundamento da vida espiritual que permanecerá é aquele que estiver edificado sobre Jesus Cristo. A importância de fundamentos. Fundamentos são importantes. O escritor de Salmos reconheceu isto quando ele diz: destruindo os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Salmo de número 11, versículo 3. No mundo natural, se o fundamento de um edifício não está apropriadamente lançado, a estrutura toda pode entrar em colapso. O mesmo é verdade no mundo espiritual. O fundamento errado vai resultar em desastre espiritual. O registro bíblico de Ageu, ele enfatiza a importância de fundamentos espirituais apropriados. Israel estava experimentando uma colheita pobre no mundo natural. Ageu disse-lhes para eles examinarem os seus caminhos. Ageu, capítulo 1, do verso 6, o verso 7 e o verso 9. Para corrigir o problema, Ageu disse a Israel que eles deveriam reedificar tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual. Reedificar no mundo natural era necessário para Israel porque eles tinham deixado de edificar a casa do Senhor. Eles tinham edificado as suas próprias casas e colocado as suas preocupações acima da ordem de Deus, de construir, de reedificar o templo de Deus. Mas o mais importante, o fundamento espiritual de suas vidas estavam errado. Eles tinham oferecido sacrifícios, boas obras, mas com as mãos impuras. Ageu capítulo 2, verso 14. Uma obra certa, oferecida por mãos impuras, não é aceitável. O fundamento espiritual de suas vidas estavam errado e foi por isso que eles não foram abençoados por Deus. No mundo natural, Ageu disse ao povo de Deus que os fundamentos do templo do Senhor deveria ser relançado. Ele disse que eles deviam reconstruir a sua vida espiritual sobre um fundamento apropriado. Desde o dia em que Israel começou a edificar sobre os fundamentos, Deus começou a abençoá-los. Ageu capítulo 2, do verso 18 ao 19. Desde o dia em que você começar a edificar apropriadamente os fundamentos espirituais da sua vida, Deus abençoará em cada área de sua vida. A doutrina de Jesus. Jesus enfatizou a necessidade de edificar sobre um bom alicerce espiritual. Ele ilustrou esta verdade por meio de uma parábola de dois homens que construíram as suas casas. A Bíblia tem dois registros destas parábolas. Uma é Mateus capítulo 7, do verso 24 ao 29, e a outra está em Lucas capítulo 6, do verso 47 ao verso 49. Há diversos princípios importantes nestas passagens. Doutrina. O primeiro princípio é que edificar um fundamento espiritual apropriado é parte da doutrina, do ensinamento de Jesus. Esta passagem registra que o povo estava maravilhado da sua doutrina. E parte desta doutrina era a história que o Senhor Jesus contou sobre o bom fundamento. O apóstolo Paulo, ele se refere a edificar um fundamento com parte da doutrina de Cristo, em Hebreus capítulo 6, verso 1. Depois, o apóstolo Paulo ele continua a fazer uma listagem do conteúdo da doutrina de Cristo.
o fundamento certo. Os passos para você edificar um bom fundamento espiritual são dados em Lucas capítulo 6, o verso 47. Primeiro, aquele que vem a mim. Em segundo lugar, ouve as minhas palavras. E em terceiro lugar, e as praticam. Todos os 3 passos são exigidos. Não é suficiente você vir a Jesus. Você deve também ouvir o que ele diz. Mas vir e ouvir não é o suficiente. Você deve também tomar uma ação pessoal. Uma pessoa pode vir a Jesus, ouvir o que ele diz, mas não corresponder à sua vontade. Lucas capítulo 6, verso 46. Você pode conhecer a palavra de Deus e ainda assim não agir com base nela. Jesus não é verdadeiramente Senhor da sua vida até que você corresponda aos seus ensinamentos. Um bom fundamento, ele é baseado na palavra de Deus. O homem que vem a Jesus, ouve a sua palavra e então age com base nela, este é que é chamado de sábio. Este homem assegurou-se de que o fundamento espiritual da sua vida estava firme. Ele cavou profunda vala, removendo tudo o que havia entre ele e a rocha, que é o Senhor Jesus. A palavra de Deus é o plano que mostra como edificar a sua vida espiritual. A Bíblia Sagrada deve ser aceita como a absoluta autoridade e a base para o seu fundamento espiritual, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, verso 21. O propósito da revelação de Deus é dado em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. A Bíblia Sagrada contém instruções sobre a doutrina básica de Jesus. Ela providencia reprovação e correção para o erro seguindo esses ensinamentos. O fundamento errado. O homem que edificou sobre o fundamento errado é aqueles que ouviu a palavra de Deus, mas não tomou nenhuma ação pessoal sobre o que ele ouviu. Ele é chamado de nécio e comparado a um homem que edifica sem fundamentos. Lucas capítulo 6, verso 49. Sua casa foi edificada na areia ao invés de ser na rocha. Mateus capítulo 7, verso 27. Você edifica sobre a areia, espiritualmente falando, quando você baseia sua vida sobre tradições ou crenças religiosas dos homens, pensando que você pode fazer a si mesmo espiritual por meio de boas obras, ir à igreja ou cerimônias religiosas. As tempestades da vida. A história de Jesus sobre os 2 edificadores revela outra grande verdade. As tempestades fazem parte da vida. Circunstâncias da vida resultam em muitas crises pessoais. Você deve enfrentar a morte, doenças, desastres. Até mesmo os crentes enfrentarão problemas. Atos capítulo 14, verso 22, nos adverte que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. Ninguém escapa das tempestades. As tempestuosas circunstâncias da vida são experimentadas por todas as pessoas em todos os lugares. As tempestades são as mesmas, mas o que faz a diferença é como as pessoas vão reagir a essas tempestades. Se a sua vida espiritual não tem o fundamento certo, você vai falhar. Assim como a casa edificada sobre a areia, a sua ruína será grande. Se sua vida está edificada sobre o fundamento certo, sobre Jesus Cristo e a sua palavra, que é a doutrina, os princípios, a tempestade não vai poder abalar a sua vida. Hebreus capítulo 12, do verso 26 e 27. Quando uma experiência difícil vem, o que não pode ser abalado vai permanecer. Aqueles que permanecem edificados sobre um fundamento espiritual certo. Fundamentos é um pré-requisito. Um bom fundamento é um pré-requisito para construir um edifício saudável no mundo natural. A palavra pré-requisito significa que algo é exigido antes. Um apropriado fundamento é requerido antes de você construir a superestrutura. A superestrutura é aquilo que é edificado sobre o fundamento.
Um fundamento espiritual apropriado é um pré-requisito para a sua maturidade espiritual. Em Hebreus capítulo 6, do verso 1 ao 3, nós lemos que não podemos alcançar a perfeição a menos que o fundamento espiritual seja apropriadamente lançado. Maturidade espiritual é a superestrutura, o edifício que vai repousar sobre o fundamento espiritual. Se o fundamento espiritual está errado, então a superestrutura não permanecerá e você nunca alcançará a maturidade espiritual. A mensagem que nós vamos trazer seguinte vai explicar as coisas que devem ser parte do seu fundamento espiritual. Mas, como a parábola das duas casas indica, não é suficiente você estar informado dessas doutrinas básicas. Você deve responder pessoalmente para com a palavra de Deus e integrar estas verdades ao fundamento espiritual da sua vida. Se você não corresponder à palavra de Deus, você é como o homem descrito em Tiago, capítulo 1, do verso 22 ao 25. Lembre-se de que, desde o momento em que você decide edificar a sua vida espiritual sobre o fundamento apropriado, Deus abençoará você. Estes são os princípios básicos que nós vamos estudar em várias mensagens que nós vamos trazer. Arrependimento de obras mortas, fé para com Deus, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Teste os seus conhecimentos, respondendo todas as perguntas a seguir. E entregue ao seu discipulador, que ele fará com que o mesmo seja arquivado no seu trilho de crescimento. Você precisa crescer espiritualmente. Lugar de crescimento, Tadel, lugar de muita unção, Tadel, vidas transformadas, comprometidas com a visão e a palavra, Tadel, lugar de crescimento, Tadel, lugar de muita unção, Tadel, vidas transformadas, comprometidas com a visão e a palavra.